Confissões de um pastor. Você já ouviu algum pastor trazer uma confissão? Eu quero trazer a minha confissão de 20 anos como pastor, e tem muitas coisas que vai te surpreender, muitas coisas que eu vou abrir o meu coração e contar as minhas frustrações no ministério, para que possa trazer esperança àqueles que estão começando hoje. Bem-vindo a esse canal. Se você não faz parte desse canal, faça hoje. Inscreva aí, curta, compartilhe, comente. Meu nome é Ernesto. Já há 28 anos eu tenho uma chamada pastoral, mas o meu ministério pastoral começou há 20 anos atrás. Hoje estou na cidade de Braga, ministro aqui, sou ministro de uma comunidade aqui em Braga, na Igreja do Nazareno de Braga. E eu lembro onde tudo começou. Era solteiro, jovem, 20 anos de idade. Estava ali morando ali no Japão, mais particularmente ali Kanagawa, na região de Kanagawa. Eu lembro o início desse ciclo. Deus me chamou para fazer um grupo de estudo naquela fábrica. Na época não tinha nenhum título eclesiástico, nenhum título ministerial, apenas era um Ernesto. E tinha algo queimando o coração dele, que deveria falar do amor de Jesus, levar a salvação, levar tantas coisas que partiam da minha vida ali, naquele momento, as intenções do meu coração. E ali foi naquele grupo, naquele refeitório de fábrica, o Senhor me chama para o ministério quando eu tinha 20 anos de idade. Só que a minha carreira começou realmente 8 anos depois. Foi ali na cidade de Toyohashi, onde o Senhor me chamou a uma outra denominação que não é a denominação que eu estou agora. E eu fiquei ali aproximadamente em Toyohashi por uns 3, 4 anos. E ali foi o início daquele sonho que eu tive há 8 anos atrás. Então era muito intenso. Eu fazia as coisas com intencionalidade muito latente. Todas as reuniões eu fazia questão de estar presente em todas as reuniões. Eu visitava todo mundo que eu poderia visitar, fazia até mais do que deveria fazer na época. E você vai entender isso lá na frente, o que eu vou falar, o que isso gerou no meu coração da minha família, porque nesse momento eu já era casado, né? Eu já tinha uma filha nesse momento. E foi momentos que, ao mesmo tempo de descobrimento de um ministério pastoral que eu ansiei no meu coração, eu queria no meu coração, mas ao mesmo tempo trouxe para mim muitas coisas que não foram tão boas. Muitas coisas que, se eu soubesse, não faria daquela forma, faria de uma outra forma. E para mim foi no início. E é interessante que logo depois o Senhor trouxe para mim a fase da realidade. 4 anos depois, o Senhor me leva para o Brasil, porque eu queria fazer um seminário, eu queria fazer uma escola teológica. Eu sentia a necessidade no Japão, não iria dar a oportunidade para isso, porque na época não existia YouTube, não existia internet, não existia cursos online, não existia. Se existisse, provavelmente não iria para o Brasil. Mas o Senhor literalmente pega a minha vida, estava tudo bem, financeiramente, tudo na minha vida me leva para o Brasil. Aí eu volto para minha denominação, que eu fazia parte antigamente, e eles me fazem um convite: Ernesto, você faz o seminário, a escola teológica, já que você já está como pastor, você já tem trabalhado, você assume uma igreja. Só que, claro, né? Uma igreja em crise, de novo. Eu assumi a igreja de Mirassol, no interior de São Paulo, e foi um momento de muito crescimento da minha vida, mas um choque de realidade. Foi um momento de deserto, o Senhor provou meu coração. Aí eu lembro-me de uma das conversas que eu tinha com a minha esposa. Eu falava para ela assim: olha, vai chegar um momento que Deus vai provar o nosso coração. Né? Porque aqui no Japão está confortável, tem um bom emprego, eu era soldador naval, tinha um bom apartamento, tinha um bom carro, tudo era bom. Só que vai chegar um momento que Deus vai provar o nosso coração. E o lugar onde Deus prova é o deserto. E para mim, Mirassol, quando eu cheguei naquela terra, eu pisei, o Senhor me trouxe uma palavra falando que essa terra vai emanar leite e mel. Eu fiquei muito feliz com essa palavra. Só que para ir até onde manda leite e mel, eu precisava passar pelos gigantes, pelo deserto. Só esqueci desse detalhe. Foi um momento de muito crescimento. Foi um momento que eu me descobri como o que é ser pastor, de uma forma mais oficial, assim dizendo. De realmente ter a prestação de contas, de realmente ter o cuidado. Teve pessoas ali que quando eu cheguei, eram adolescentes, fiz o casamento, vi os filhos nascerem, e isso é algo muito bacana de perceber. Então você acaba acompanhando esse processo na vida das pessoas. E é algo muito interessante, que ali foi um lugar que marcou muito a minha história, a vida da minha esposa, marcou a vida dos meus filhos. Só que ali também veio muitos momentos de dúvidas e desejo de desistir. Quantas vezes eu me fiz essa pergunta: Ernesto, acho que você ouviu mal o que Deus falou com você. Quantas vezes? Fiquei naquela cidade por 9 anos. Depois, quando tudo estava indo bem, quando a igreja estava indo bem, tínhamos ali 16 grupos familiares na cidade, a igreja estava crescendo, havia um corpo de liderança. O Senhor veio e me dá um sonho com Braga, me dá um sonho com Portugal. E ao mesmo tempo vem um convite para que eu possa estar aqui em Portugal. Sabe o que é o mais interessante? Que na época, isso já faz 7 anos que eu estou em Portugal, o convite era para ir para Lisboa. Ernesto, vai vir para Lisboa? Não tem problema, não falei que era Braga. O sonho que Deus tinha me dado era Braga. E quando faltava uma semana para vir, vem a notícia: olha, você vai para Braga. Mudou as ideias,
você vai para Braga, mas mudou a ideia dos homens, não de Deus. O propósito de Deus era estar aqui em Braga. Aí entrei numa outra fase do amadurecimento. No deserto, você se descobre quem é. O passo seguinte, quando o povo entra em Canaã, ele precisa amadurecer para que possa ter o senso de administração daquilo que Deus já deu para a vida deles. É isso que aconteceu comigo. Cheguei aqui em Portugal, a igreja me acolheu muito bem, uma igreja que já tem há 30 anos aqui em Portugal. E foi um momento de muita, até mesmo cura, porque eu vim do Brasil um pouco ferido e machucado. A minha esposa também estava com um pouco de depressão sobre muitas situações que aconteceram lá. E realmente Portugal foi um momento de cura. Logo depois, infelizmente, entrou aquela crise mundial de saúde que teve. Ficamos aí com a igreja fechada por um bom tempo, muitos meses, até mesmo quase um ano. E só que aqui me trouxe um senso de amadurecimento. Como? Eu quero chegar até tal lugar, mas como chegar até lá? Qual que vai ser a minha caminhada hoje do Ernesto para chegar até lá? Porque no Brasil, eu errei algumas coisas que eu vou comentar com você. Eu errei algumas coisas. Eu não queria cometer os mesmos erros. Eu queria recomeçar de uma maneira que eu pudesse permanecer por um longo tempo onde eu estou. Eu queria dizer para você que em 20 anos, essa é a terceira igreja só que eu pastorei. Eu sempre fui pastor de longo tempo nas igrejas. Aí vem uma frase para mim na época da pandemia que, se eu soubesse disso, se alguém me avisasse disso. Eu vou falar algumas frases que vêm na minha mente e através dessas experiências que eu tive, eu queria trazer para a sua vida. Primeira frase: se alguém me avisasse que ir com mais calma e mais devagar, mas com consistência seria melhor, eu faria isso. Eu era muito impossível, eu queria ver as coisas acontecerem como todos os novos pastores querem, os novos líderes, querem ver as coisas acontecerem. Só que o grande problema é que eu tenho uma família, os meus filhos, a minha esposa teve... Hoje eu olho para trás e falei, Ernesto, você poderia ter ido um pouco mais devagar, mas ser mais consistente. Muitas vezes eu poderia estar no Japão até agora, estar em Mirassol até agora. Ir mais devagar, vai mais tranquilo, é com os seus. Né? Se der 2 passos, glória a Deus. Não precisa dar 100 passos. É devagar. Tenta fazer tudo ao mesmo tempo, não tenta fazer acontecer em poucos minutos algo que está parado há muitos anos. E quando cheguei aqui em Braga, é uma igreja que já tinha 30 anos. Hoje, né, 30 anos, e na época tinha 23 anos, e a igreja tinha ali 10 pessoas aqui. Então, é um momento de você ir devagar. Eu comecei a colocar isso na minha vida. Falei, Ernesto, é melhor estar juntos, indo devagar, do que correr e ficar sozinho. Isso contando até mesmo com a igreja, porque a igreja estava vivendo uma outra cultura. E como fazer essa mudança de cultura? Tem que ser devagar, as coisas vão devagar, as coisas cada tempo tem o seu tempo. E eu comecei com mais calma, porque eu entendi que mais importante é ter a consistência. Aí até o final. Não começar várias coisas e terminar várias coisas. Deu para entender? Faz sentido muitas vezes. Você está no início e você quer fazer tudo. Ou você pensa assim, no dia que eu conseguir ser o líder do Ministério de Louvor, eu vou falar, não, vai com calma, irmão. Vai com calma, vai devagar. Não dispensa muito rápido as pessoas que estão ao seu redor. Tenta trazer elas para perto. E vai devagar. A segunda frase, se alguém me avisasse, eu não colocaria tanta expectativa a pessoas que ainda não foram provadas. E é interessante, né? Lidar com pessoas é a coisa mais fascinante do mundo. Eu amo lidar com pessoas. Tanto é que hoje, além de pastor, eu estou trabalhando na área também de terapia e eu vejo o quão fascinante é lidar com pessoas. É tremendo. Né? Eu amo lidar. Só que o grande problema não são as pessoas, são as expectativas que eu gero em cima das pessoas. Você sabe qual que é uma das maiores crises de um pastor? É que, para mim, por Ernesto, é que as pessoas muitas vezes chegam a você não por aquilo que você é, mas por aquilo que você representa. Você é um pastor. Eu nunca fui daquele pastor que fala que eu sou ungido, que eu sou isso. Não sou. Eu sou sempre servo. Sempre coloco. Eu ser igual a Jesus. Ninguém conhecia quem era Jesus. Mas as pessoas se aproximam porque você é pastor, não por causa do Ernesto, mas do pastor Ernesto. Isso é muito ruim. Porque você só está lidando uma parte meio política. Não sei se vocês estão compreendendo. Então eu comecei a perceber que aquelas expectativas que eu trazia para aquelas pessoas era muito ruim para mim, porque eu me frustrava. Porque pessoas frustram, como eu frustro pessoas. E vivemos um tempo de pessoas frustradas. Tem pessoas frustradas com igrejas, com líderes. Você só abrir o YouTube e tem vários aí falando. Mas tem muitos pastores frustrados com igreja também. É para esses que eu estou me direcionando e também para aqueles. Qual que é para as duas coisas? Tanto para líderes como para liderados. Qual que é a minha frase para você? Prove os corações antes de entregar o seu coração. Não é para qualquer um que você abre a sua vida. Não é para qualquer um que você cria expectativa. Não é para qualquer um que você traz para perto. Prove corações. Terceira frase. Se eu soubesse a importância de um mentor para a minha vida. Deixa eu dar aqui um parênteses. Eu não estou falando de coach. Eu não estou falando de mentoria paga. Eu vou fazer um curso de mentoria com X, com Y, com tal. Vou fazer um curso de mentoria com Ernesto. Não é isso que eu estou falando. Você tem que procurar quem? Conselheiro. A palavra fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria. É ter conselheiro, aquele que ama você. Eu tenho algumas regras. Primeiro, para ser meu conselheiro, a pessoa tem que me amar. Não o pastor Ernesto, mas o Ernesto.
tenho que lutar as minhas batalhas e tenho que aprender a ouvir as minhas frustrações e também as minhas vitórias. Procure um conselheiro. Não ande sozinho, não caia na besteira de achar que somente você e Deus já é suficiente. Quer um exemplo disso? Deus fez um homem à sua imagem, soprou nas narinas, não foi? E viu Deus que não era bom que o homem esteja só. Então, mesmo com Deus, nós não conseguimos fazer, não conseguimos ser igreja. Só somos igreja quando estamos uns aos outros. E às vezes você está no início achando que não, você mata no peito, mas até onde você vai? Então estabeleça conselheiros para a tua vida. Abra o seu coração. Eu, Ernesto, eu tive um relacionamento de discípulos e pastor lá no Brasil, que foi tão profunda com aqueles irmãos. Eu abri meu coração para eles, o pastor abriu meu coração para as ovelhas. Porque eu sabia que eram pessoas que lutavam a minha batalha, e eu lutava a batalha deles. E foi algo tão tremendo, tão absurdo que Deus fez. E trazia para mim o que? Segurança. Então, traga conselheiros, ouça as pessoas que estão ao seu redor. Pensa nisso. Quarto e último que eu gostaria de trazer. Não tente ser uma esponja. Você foi feito para ser um canal. O que a esponja faz? Ela absorve, né? O Ernesto fazia assim, absorvia o problema de todo mundo. O Ernesto não dormia à noite, dava arritmia cardíaca, chorava a noite inteira pela vida das pessoas. Eu pude perceber que isso não iria adiantar. Mesmo que eu desse a minha vida por eles, não seria suficiente para resolver o problema de ninguém. Então eu pude entender o que o Ernesto foi chamado para ser testemunha, para ser um canal de Deus para essa geração. Então a oração do Ernesto mudou. A oração do Ernesto não é, Senhor, coloca-me na brecha. Não, Senhor, entra na brecha dessa vida. Eu vi uma frase de um pastor um tempo atrás dizendo o seguinte: você não é um noivo da igreja, você é o amigo do noivo. Entenda isso. E isso vai livrar você de muitos males. Sabe por que tem esse vídeo? Que houve estudo dizendo que os pastores hoje estão durando aproximadamente 7 anos e abandonam o ministério pastoral. E você não foi chamado apenas para 7 anos, você foi chamado para uma vida toda. Você foi chamado para uma maratona. E essa mensagem é uma mensagem de esperança. Se eu soubesse, se alguém me dissesse, e que hoje você possa mudar, e você possa continuar, você possa achar conselheiros, você possa ir mais devagar, vai mais devagar, cuida dos seus, esteja junto com os seus, cuida da sua família. Quantos casos nós vemos aí, né, que eu não quero trazer aqui. Seja fiel naquilo que você pegar, seja canal de Deus para essa geração. O mundo tem ansiado por líderes comprometidos com a palavra dele e com a presença de Deus. Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo possa ter trazido esperança ao seu coração. Curta, compartilha e se inscreva. Deus abençoe.